Estou aqui em nome da Igreja Avivamento Bíblico de Registro para agradecer todos que estão no canal. Somos uma das igrejas que estão contribuindo para a não multiplicação do coronavírus e por isso estamos fazendo transmissão dos nossos cultos em casa, todas as quarta-feira e domingo às 19 horas. Pedimos desculpa pela qualidade de transmissão, mas agradecemos todos que estão participando do canal. Deus abençoe todos. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Quero dizer que o nosso período aqui de transmissão da live tem sido uma bênção para nós, né? Podemos estar mesmo que distantes fisicamente, estamos juntos no mesmo pensamento e podendo nos comunicar por esta forma, por esta maneira. Nós cremos em Deus que logo tudo voltará à normalidade. Poderemos nos reunir também no nosso tempo para a glória de Deus. Eu, particularmente, não vejo a hora que isso aconteça para podermos estar juntos, reunidos ali mais uma vez, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos adorando a Deus através dos cultos online. Quero dar um bem-vindo a todos vocês que estão participando conosco dessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te convidar a fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, juntos, no mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Senhor, que é adorar o Teu nome e aprender da Sua palavra. E também, Senhor meu Deus, orarmos em um momento tão difícil, Senhor Deus, que o mundo atravessa, que o nosso país atravessa, que nós como igreja também atravessamos. Mas, Senhor meu Deus, a nossa esperança está no Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que tem as suas mãos estendidas, Senhor meu Deus, sobre todos nós e tem o controle de todas as coisas. Quero abençoar neste momento, Pai, o lar das pessoas que estão, Senhor Deus, assistindo esta live. Quero abençoar, Senhor, estas famílias, pedir ao Senhor que o Senhor demonstre para com eles o seu cuidado. Senhor, que não haja falta de nada, Senhor meu Deus, em suas casas. Senhor, que eles estejam em harmonia, em paz, confiantes, meu Pai, no Senhor e sempre, Senhor meu Deus, buscando a sua presença. Abençoa cada lar e a cada família, pedindo a sua cura, a sua graça, a sua orientação, Senhor, em o nome de Jesus. Irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver aí uma Bíblia próxima de você, na carta que Paulo escreveu, ou melhor, na carta de Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Deixa alguns segundos aí para que vocês possam abrir a Bíblia e mantê-la aberta nesse trecho. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo número 2. Na tradução que eu tenho em mãos, a palavra diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância.
porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contemplou num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Até o versículo 25, eu te oriento a você fazer a leitura de todo o texto posteriormente, para que você possa ter uma visão mais ampla a respeito do que nós estaremos tratando aqui nessa noite. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de como enfrentar as provações. As provações, elas são necessárias em nossas vidas. Todo o cristão verdadeiro, fiel a Deus, ele terá momentos da sua vida em que ele terá que suportar, lutar, enfrentar as provações. E muitas vezes, quando nós estamos envolvidos em uma situação de prova, de tentação, nós nos tornamos pessoas, às vezes, confusas, dúbias, sem saber como agir, sem saber o que dizer, ou até mesmo confusos a respeito do que pensar acerca dessas provações. Então, irmãos, nós precisamos de estar atentos a respeito disso, que as nossas provações, elas precisam ser enfrentadas de maneira serena e principalmente de maneira bíblica. Nós precisamos olhar para o texto de Tiago, o texto de Tiago que nos ensina como enfrentar as provações que sobrevêm a nós. Tiago ele vai dizer o seguinte a partir do versículo de número 2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, primeiro ele fala que nós precisamos ter alegria quando nós passamos por várias provações. Em alguns momentos que eu pude expor esse texto em nossa igreja, eu me lembro que eu até disse aos irmãos o seguinte: dificilmente nós vemos alguém feliz, alegre, por passar por provações.
É claro que não significa que nós vamos estar com o sorriso largo no rosto o tempo todo em que passamos por provações, mas esta alegria está falando a respeito de uma alegria interior, uma segurança de que esta aprovação ela faz parte do desenvolvimento cristão de nossas vidas. E repito, é mister, é necessário que nós passemos por ela. Então, você está passando por provação? Você está passando por tentações, por dificuldades, enfrentando dúvidas, derramando lágrimas, suportando angústias ou dores por causa da fé do Evangelho? A Bíblia te convida nesta noite para que você se alegre. Me lembro que outra parte, Jesus certa vez falando a respeito de um tema muito semelhante, ele vai dizer que nós devemos nos regozijar quando sofremos perseguições, porque assim foram com os profetas antes de nós. Então nós precisamos entender que a provação fará parte da nossa vida e que esta provação não é para nos derrubar. Esta provação não vai nos tirar da presença de Deus. O verdadeiro cristão, quando passa por provação, ele tem uma paz, uma segurança interior e ele permanece firme na sua fé, compreendendo que isso faz parte da sua formação espiritual, faz parte da forma de Deus trabalhar na vida dele para que ele se torne cada vez mais parecido com Jesus, em seus pensamentos, em suas palavras e também em suas atitudes. Além de nós termos a concepção de que a provação é necessária e devemos ter alegria interior sobre esta prova, ao respeito desta prova, Tiago ele vai nos ensinar ou vai nos dar algumas ferramentas de como enfrentar a provação e superá-la. A primeira ferramenta que ele nos dá está no versículo 5. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, o que é que eu preciso ter para lidar com as provações? Primeira ferramenta que Paulo coloca aqui. Nós precisamos ter sabedoria. Então, quando nós estamos em meio às provações, nós precisamos de sabedoria para lidar com essas provações. Como eu disse, é muito comum no momento da provação nós ficarmos confusos, a nossa mente turva, os nossos pensamentos se tornam às vezes até mesmo equivocados em relação à realidade daquilo que nós estamos vivendo. E nós precisamos, além de estar tranquilos com a provação, nós precisamos ter sabedoria para enfrentar a provação ou as provações. E essa sabedoria vem de onde? Essa sabedoria vem dos livros? Essa sabedoria vem das enciclopédias? Essa sabedoria que Tiago propõe que nós precisamos ter para suportar as provações vem do alto, vem de Deus. E como é que nós adquirimos essa sabedoria? Orando, pedindo a Deus sabedoria para podermos enfrentar as provações. É claro que, geralmente, quando nós oramos em meio às provações, as primeiras palavras que vêm aos nossos lábios é para que o Senhor arrefeça o ardor do calor da provação, para que o Senhor acabe com aquela provação, acabe com aquela luta, acalme aquela tempestade. É a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós estamos orando em momentos de provações, que aquilo termine. Mas Tiago nos ensina que a provação é necessária, devemos ter alegria na provação, e a provação ela terá um tempo em nossas vidas, da qual nós vamos exercitar a sabedoria que nós recebemos do alto através da oração. Então, antes de pedir a Deus que a provação termine, peça primeiro a Deus sabedoria para enfrentar essas provações, de modo que você tenha um desenvolvimento espiritual mais amplo e também glorifique a Deus através das suas palavras, porque Tiago fala muito a respeito da língua, e também através do seu comportamento. Então aqui, a primeira ferramenta para superar as provações, nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria vem do alto. Peça a Deus. Então peça sabedoria a Deus. Não sabe como lidar com essa provação?
Peça sabedoria a Deus. Não está conseguindo lidar com essas tentações? Peça sabedoria a Deus. Não sabe como resolver aquele conflito que tem lhe tirado o sono e a paz? Peça sabedoria a Deus. E a notícia boa é que Deus dá a sabedoria e não lança em rosto. Ou seja, Deus está com as mãos estendidas, pronto para conceder sabedoria às pessoas que estão passando por provações e lutas, para que elas saibam enfrentar essas provações e lutas de modo que glorifique a Deus. E ele diz, a sabedoria está à disposição daqueles que pedirem com fé. Peça a Deus e lhe será dada, e não será lançada em rosto. Então, neste momento, eu tenho certeza que hoje você vai orar a Deus, você que está passando por provações, tentações, dificuldades, você vai orar a Deus, não apenas para que essas provações passem, mas para que você tenha sabedoria para enfrentar estas provações. Em última instância, Deus usará para que você se torne um cristão mais sadio, um cristão mais fiel na presença de Deus. Peça então sabedoria. E a Bíblia garante, você vai receber sabedoria e vai saber enfrentar melhor essas provações. As lutas, as provações, as tentações, elas sobrevêm a todos. As lutas, as provações e tentações sobrevêm a toda a classe de pessoas. Tanto que Tiago, a partir do versículo 9 até o versículo 11 do capítulo 1, ele vai falar a respeito do pobre, que deve se gloriar na sua dignidade, e falar a respeito do rico, e a respeito da sua insignificância, caso ele coloque a sua confiança na riqueza. Então as provações vêm sobre o pobre, e as provações vêm sobre o rico. Quanto ao rico, ele diz assim, olha, a glória do rico, aquele que está fiado na sua riqueza, é como a erva. Né? Seca-se a erva e cai a flor. Então o rico, também ao receber as provações, representado no versículo 11 como um sol que se levanta ardente no calor do dia e queima aquela planta que antigamente era viçosa e tinha flor, agora murcha, esse sol, esse calor do dia é uma representação da luta que sobrevém ao pobre, sobrevém ao rico, e nas lutas as pessoas podem permanecer ou podem perecer. As que permanecem são aquelas que estão confiantes, entregues a Deus. E as que passam são as pessoas que estão confiantes, entregues no seu próprio braço, na sua própria riqueza e na sua própria segurança. Por isso o pobre, ele deve gloriar-se na sua insignificância, ou seja, na sua dependência de Deus. E o rico, que confia nas suas riquezas, talvez não suporte o ardor da provação, a menos que ele venha entender que a sua fortaleza, a sua proteção contra esse sol causticante é Cristo Jesus. Somente assim poderá a pessoa permanecer. Não importa a classe social, quando as tentações e as provações sobrevêm a nós, todos nós dependemos de Cristo para a sobrevivência espiritual. Tiago ele continua no seu texto, depois que ele fala a respeito, devemos estarmos alegres nas provações e devemos ter sabedoria para suportar as provações. E as provações sobrevêm tanto a pobres como a ricos, de modo que só tem como permanecer se estiver confiantes em Deus e Ele entregue. Tiago ele fala, a partir do versículo de número 12 da sua epístola, a respeito da origem das tentações. Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Repito, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós percebemos que Tiago, ele traça aqui um período em que a
provação pode permanecer sobre a vida do cristão. Um período em que o cristão ele deverá ter a capacidade, a sabedoria de enfrentar a provação. E que período é esse? Irmãos, o período é até a nossa morte. Não significa que nós passaremos pelas mesmas provações o tempo todo. Mas significa que ao vencermos algumas provações, outras provações sobrevirão a nós, enquanto aqui nós estivermos como ser humano, como carne, e que nós vamos ter que enfrentar as provações até o último dia da nossa vida. Porque ele vai dizer que o homem que suporta com perseverança a provação, ele vai receber uma recompensa. E que recompensa é esta? A coroa da vida, ou a vida eterna. Então nós passamos toda a nossa jornada aqui na Terra enfrentando problemas, tentações e provações. Isto ocorrerá durante toda a nossa jornada cristã, por isso devemos estarmos firmes. E quando isto terminará? Quando é que eu e você, que todo cristão, estará livre das provações e das tentações? Quando isso vai acontecer? Quando nós morrermos. Quando nós fecharmos os nossos olhos, descansarmos no Senhor, as provações cessam. E nós vamos receber como recompensa a vida eterna, porque suportamos firmes o período de nossa provação com sabedoria, com graça de Deus. Tiago explica que as provações devem ser enfrentadas com perseverança, tendo em vista a recompensa final, que é a vida eterna. E versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Tiago vai discutir assim, de onde é que vem todas essas tentações, todos esses problemas, todas essas lutas, todos esses embates, da onde que vem? A Bíblia diz que vem da nossa própria concupiscência. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que o ser humano, uma vez afetado pelo pecado original, que ocorreu lá no Éden, no princípio de todas as coisas, o ser humano ele passa a ter uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, que em muitas ocasiões e com certa frequência leva o homem a desejar coisas inconvenientes. Leva o homem a desejar obter coisas da qual a Bíblia diz que são pecaminosas. Ou pensar coisas que são más. Ou proferir palavras que são destrutivas. Ou ter atitudes que são agressivas. O ser humano, na sua essência, ele é capaz da prática do mal o tempo todo, se não houver uma intervenção divina sobre a vida dele. Então, o ser humano é a origem da maioria dos problemas, segundo Tiago, é do ser humano que surgem as tentações, as dificuldades de se enfrentar por causa dos seus desejos. Ele faz uma comparação aqui a respeito do homem que se relaciona com a sua própria cobiça, com o seu próprio desejo, e uma vez sendo concebido esse desejo, ele vai usar a figura de uma mulher grávida, e uma vez tendo sido gerado esse desejo, essa concupiscência, vai nascer ou vai ser dado à luz ao pecado. A comparação dele aqui é uma comparação simples de se entender, quando ele faz uso de uma relação íntima entre um homem e uma mulher, onde essa mulher engravida. Ele vai dizer assim, a cobiça a qual nós nos relacionamos, os nossos desejos equivocados, que nós nos entregamos, se nós dermos lugar a esses desejos, se esses desejos fazerem parte da nossa vida, é como esse relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Quando aquela mulher recebe uma pequena semente, a sementinha no seu útero, insignificante aos olhos nus, e uma vez encontrando guarida no útero da mulher,
aquela semente ela vai começar a se desenvolver semana após semana, mês após mês. Aquela sementinha vai ganhando forma, aquela sementinha ela vai crescendo, aquela sementinha vai se desenvolvendo, até que chega ao ponto, aos 9 meses, que a mulher começa a sentir dores de parto e vem à luz o filho. Então o Tiago está dizendo assim, assim é o nosso relacionamento em relação aos nossos desejos errados, às cobiças, o que desagrada a Deus. É uma pequena sementinha. Você vai dizer, a sementinha aqui é tão efêmera que não vai prejudicar a minha vida. Então você guarda aquilo no seu coração. Esse desejo passa a fazer parte do seu dia a dia, da sua alma, das suas intenções. E aquilo começa a desenvolver a ponto de ganhar proporções de que você não terá controle nenhum e o resultado dessa sementinha guardada aí, dessa cobiça, desse desejo guardado aí, vai ser o pecado. O pecado que foi gerado dentro do próprio ser humano, através dos seus desejos e através dos seus sentimentos. Então, qual que é a maneira de nós lidarmos com isso, sem que o pecado venha à luz? É não permitir que essa semente se desenvolva dentro de nós. Porque se nós permitirmos que essa semente se desenvolva, cresça, certamente, lá no final, ou em algum momento, virá à luz o pecado que estava em nosso coração, através de nossas atitudes e através de nossas decisões. Então, o problema do pecado, não é um problema de Deus. Deus não é responsável pelo pecado. Nós somos responsáveis pelo pecado, porque nós nos relacionamos com a nossa cobiça, que no final das contas virá à luz o pecado. Então Deus, repito, não é responsável por nossos pecados. Nós o somos, porque eles são gerados dentro de nós mesmos. Daí vem as lutas, as tentações, as provações por nossos desejos e cobiças. E por fim, nós temos aqui uma outra ferramenta importante, além da sabedoria, para lidar com o pecado, que é gerado com as tentações e provações, que é gerado dentro de nós mesmos, que devemos cuidar para que não venha se tornar um pecado. Nós precisamos de atenção ao versículo 22 e ao versículo de número 23. Se eu preciso de sabedoria para enfrentar as provações, aqui nós temos uma ferramenta importante também no versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, nós precisamos acolher a palavra da verdade, conforme o versículo 21. Versículo 21 vai dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Então nós nos despojamos, nos despimos de toda impureza, nos despimos de todo acúmulo de maldade, nos livramos de todo sentimento cobiçoso, de todo desejo proibido, de todo mal. E no lugar disso nós acolhemos a palavra da verdade, ou seja, o Evangelho. Nós passamos a ouvir o Evangelho, a dar crédito ao Evangelho, a amar a palavra de Deus. E não somente acolhermos o Evangelho, mas praticarmos o Evangelho. Então nós temos sabedoria para passar pelas provações e precisamos acolher o Evangelho e praticar o Evangelho para vencer essas provações. O Tiago vai dizer então que nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Nós temos ouvido o Evangelho, graças a Deus, nesse país, onde nós temos total liberdade para pregar. Nós temos ouvido o Evangelho por várias fontes, de várias formas, de várias maneiras. E muitos de nós temos até nos simpatizado com o Evangelho, acolhido, de certa forma, esta palavra. Mas a questão é, nós temos nos tornado praticantes desse Evangelho? Porque é através da prática do Evangelho é que nós vamos vencer as provações. É que nós vamos vencer
às tentações. Não através de frases prontas, não através de livros de autoajuda, ou através de confissão positiva, mas nós vamos vencer as provações através da prática do Evangelho que nós estamos acolhendo. Olhar para a palavra, compreender o que ela diz e praticar diariamente em nossas vidas. Porque quando nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, nós nos deparamos com a nossa própria condição. Tiago diz que é semelhante ao homem que vai ao espelho. Então, quando nós vamos ao espelho, nós vemos a nossa condição física, nós vemos a nossa aparência, nós vemos como exteriormente nós estamos. Mas quando nós vamos ao Evangelho, nós vemos a nossa condição espiritual, o que está no nosso coração, os más desígnios, as impurezas, todo o mal. E a Bíblia reflete-nos a condição espiritual e da alma que nós estamos. Assim como um homem que vai ao espelho e vê a sua condição exterior, vira-se, vai embora e se esquece da sua própria aparência, se nós olharmos para o Evangelho e não levarmos a sério o que o Evangelho fala a respeito da nossa condição espiritual, é semelhante a um homem que se olhou no espelho, voltou-se atrás e não sabe nem mesmo como é a sua própria aparência. Então, como o espelho está para a aparência física do homem, a Bíblia está para a condição espiritual do mesmo. Nós precisamos olhar para a palavra vai nos arguir, a palavra vai nos repreender, a palavra vai nos consolar, a palavra vai nos exortar, e nós precisamos praticar esta palavra na medida que ela revela a nossa condição espiritual, e assim sendo nós vamos vencer as nossas lutas e as nossas provações. Amém? E no versículo 25, ele vai dizer: aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, você quer ser bem-aventurado ou mais do que feliz naquilo que você realizar, mesmo com provações e lutas, podendo passar por elas e vencê-las? Tenha sabedoria. Primeiro, tenha tranquilidade e alegria com as provações. Sabedoria para lidar com as provações. Acolha o Evangelho da verdade no seu coração. Pratique o Evangelho em meio a essas lutas, em meio a essas provações. E no versículo 25, a palavra de Deus garante que você terá sucesso para vencer essas provações. Você será bem-sucedido naquilo que você realizar, porque você estará agindo de acordo com as orientações de Deus. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aqui por todos os participantes. Quero repetir o que eu disse aqui no começo. Eu afirmei que a nossa live ela tem um período de tempo que fica no ar até que nós começamos o nosso culto, aguardando os irmãos entrarem para participar, mas que todos os dias o irmão Anderson, que está aqui acompanhando, ele faz uma pequena edição no vídeo e coloca também na página do YouTube, que você possa compartilhar esta palavra com as pessoas que você conhece, com seus amigos, e certamente isso poderá ajudar alguém que está tanto necessitando de uma palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento quero orar com seus filhos, rogando, Pai, que o Senhor dê a eles graça para vencer as provações e as dificuldades da vida. Pai Santo, que eles tenham tranquilidade, paz e até certa alegria no coração ao lidar com provações. Que eles, Senhor Deus, desenvolvam a sabedoria pedindo de Ti, recebendo de Ti, porque o Senhor dá liberalmente e não lança em rosto. Que eles acolham o Evangelho, Pai, pratiquem o Evangelho, sejam bem-sucedidos ao enfrentar essas provações e sejam bem-sucedidos em tudo aquilo em que eles realizarem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz em nome de Jesus. A nossa próxima transmissão será na quarta-feira, às 19 horas. Amém? Compartilhe esta palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.